Eu não estou vendendo o meu Bitcoin. Então, o meu Bitcoin não afeta o preço do que a gente está vendo aqui agora. Então, a valorização de mercado é um número inflado. É a mesma. O maior detentor de Tether aí, né? Acho que a maior corretora que detém Tether, que o maior volume negociado é a Binance. E se a Tether quebra, a Binance pode ir junto. É o que eu falo para vocês sempre aqui. Eu não acho que a Binance é inquebrável, muito pelo contrário. Eu acho que talvez quanto maior a chance de quebrar, na minha opinião. E eu acho que a Binance pode, se acontecer uma crise na Tether, a Binance poderia quebrar sim. E aí imagina o tanto, a dor de barriga que ia dar no mercado como um todo. Quanto mais stablecoins tiver, obviamente você vai diminuir no risco, mas hoje a Tether, só para a gente fazer vamos fazer uma comparação aqui. O ETF de futuros lá nos Estados Unidos, arrecadou 1,2 bi, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E o Bitcoin, né? Quando saiu o anúncio, o Bitcoin subiu aí um pouco, né? Com 1 bilhão de dólares, já teoricamente, né? O ETF influenciou aí na subida de preço recente do Bitcoin. Imagina com 68 bi. 60, porque deixa eu até falar disso, que é importante. Eu vou usar essa métrica sua aqui para a gente falar desse assunto. Olha só. Hoje, o valor de mercado do Bitcoin é 1 trilhão 282, né? Faz tempo que eu não vejo gente falando isso, mas em geral o pessoal faz qual é a avaliação que a galera faz, ó. Hoje o Bitcoin vale 1 trilhão 279 milhões de dólares, né? Bilhões de dólares, 1 trilhão 279 bi. Então, para eu movimentar o Bitcoin para cima ou para baixo, eu preciso de muito dinheiro para fazer essa movimentação, né? Mas a gente tem que lembrar do seguinte: a quantidade de Bitcoins que estão em negociação, que estão sendo negociados, é muito menor do que a quantidade total. Só para a gente lembrar aqui, se a gente pegar a custódia nas exchanges aqui, e eu vou ter que colocar isso aqui de novo, custódia em exchange de cripto aqui, oh meu Deus, travou outra vez. O pessoal da Vector precisa arrumar isso logo. Deixa eu apagar aqui. Tem um bug com esse indicador específico aqui, tem um bug. Custódia em exchange de cripto. Ó, quanto que tem hoje em custódia em exchange de cripto? A gente está falando aqui de 1.555.000 bitcoins aproximadamente estão em posse das exchanges. Então, teoricamente, né? Teoricamente não, na prática, o que influencia no preço do Bitcoin é a movimentação de 1.550.000 bitcoins. Os outros, o total já minerado é quantos milhões mesmo? Só lembrar aqui. Bitcoin, deixa eu lembrar quantos milhões já foram. Aqui, ó, dos 18 milhões e 869 mil bitcoins, 1 milhão e 500 estão em negociação. Esses 1 milhão e 500 é que fazem a mudança do preço para cima ou para baixo, né? Porque eles estão nas corretoras e o preço é definido pelo preço que a gente vê nas corretoras. Então, se eu vendo um Bitcoin diretamente para você sem passar por corretora, isso não influencia no preço, né? Mas esses que estão na corretora são 1 milhão e 500. Vamos pegar, fazer a conta. Quanto que isso dá? 1 milhão e 500 dividido por 18 milhões e 900, é isso, né? 18 milhões e 800? 69. A gente está falando aqui de 7% dos bitcoins. Apenas 7% dos bitcoins, hoje, apenas 7% dos bitcoins recebe preço, ele é negociado. É muito pouco, perto do resto do volume. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu não preciso de mais 1 trilhão para fazer o Bitcoin dobrar de preço. Eu não preciso de 1 trilhão de dólares entrando no mercado para fazer o Bitcoin dobrar de preço. Basta que entre grana suficiente para movimentar esses 1,5 milhão de Bitcoins que estão à venda, que estão sendo negociados nas exchanges. Então, o valor de mercado do Bitcoin de 1 trilhão e 200, ele é ilusório, né? Assim, isso não é só para Bitcoin, tá? Não é só para cripto, é para ações também. Mas basicamente, ó, esses 3 trilhões aqui, ó, o mercado não tem 3 trilhões de dólares. Nunca entrou 3 trilhões de dólares no mercado cripto. Não teve investidor que pegou 3 trilhões e colocou aqui, né? O Bitcoin, por exemplo, que tem escassez,
com pouca grana, vocês viram de novo, tá? 1 bilhão e poucos que entrou lá no ETF lá nos Estados Unidos já movimentou o preço do Bitcoin aqui de uma maneira importante. E aí qualquer $1.000, né, que aumenta aqui no preço do Bitcoin, é só a gente pegar $1.000 multiplicado por 19 milhões de unidades, dá quanto que dá isso? 190? É muito número, é número muito grande assim, eu fico perdidão. Ó, $1.000 vezes 19 milhões. 9 milhões dá 19 bi. Isso mesmo, né? 19 bilhões de dólares. Então, assim, ó, cada $1.000, olha que absurdo, a cada $1.000 que o preço do Bitcoin sobe, o market cap sobe 19 bilhões. Só que isso não significa que entrou 19 bilhões no mercado. Assim, quando o preço cai, não significa que saiu 19 bilhões no mercado. Se entrasse 19 bilhões de dólares no mercado hoje, o Bitcoin se valorizaria muito mais que isso. Isso por quê? Porque o meu Bitcoin está na minha carteira, ele não está à venda. Ele não foi negociado nesse preço. O preço que foi... O meu Bitcoin eu comprei lá no 6 mil, no 7 mil. Ele está guardadinho lá, não mexi mais nele. Eu não estou vendendo o meu Bitcoin. Então, o meu Bitcoin não afeta o preço do que a gente está vendo aqui agora. Então, a valorização de mercado é um número inflado. É a mesma coisa que o seguinte, você pega e fala que o Elon Musk é o maior bilionário do mundo. Eu não sei quem que é agora, acho que é o cara da Amazon ainda, acho que é o mais rico, o homem mais rico do mundo é o cara da Amazon. Como é que eles calculam isso? Eles pegam o tanto de ações que ele tem da Amazon, multiplica pelo valor atual da cotação e fala, ó, ele tem 100 bilhões de dólares, sei lá quantos que ele tem. Né? É muito dinheiro. Então ele é o maior bilionário do mundo e tudo mais. E aí, só que assim, esse cara nunca vai ver esse tanto de dinheiro. Nem ele, nem o Bill Gates, nem ninguém. Jamais. Porque se esse cara quiser apurar isso em dólar, ele vai falar, não, vou usar esse dinheiro. Eu sou o mais rico do mundo, eu tenho 200 bilhões de dólares, eu quero usar meus 200 bilhões de dólares amanhã. Ele não pode. Ele não consegue fazer isso, porque se ele vender as shares dele, a própria venda das ações que ele está fazendo vão fazer o preço da ação cair 50%, e aí os 200 bilhões que ele tinha passam a valer 100, ou passa 50, ou sei lá quanto que vai valer. Então, esses números, eles são inflados e são, né, não são reais. Não são números reais. Então, só para voltar, por que eu falei tudo isso? Porque a Tether hoje, né, a Tether, e o da Tether em tese, sim, é diferente do Bitcoin. Para você ter 74 bilhões de dólares de Tethers emitidos, 74 bilhões de Tethers emitidos, neste caso aqui você precisaria, né, em tese, você precisaria que esse dinheiro realmente entrasse no mercado. Então, no caso da Tether, a gente tem 74 bi aí que teoricamente entraram no mercado mesmo, tá? Lá os dólares estão lá depositados numa conta. Se esses 74 bilhões de dólares se descobre que eles não existem, imagina o estrago que ia causar no preço, né? E aí, de novo, por que eu fiz a comparação? Vejam só, fala assim, não, mas 74 bilhões de dólares no Bitcoin que vale 1 trilhão e 200 não é nada. Mas essa explicação toda que eu falei para vocês é porque faz muita diferença. 74 bilhões de dólares poderia facilmente derrubar. Se a Tether quebra, eu não me espantaria se o Bitcoin caísse mais de 50%, por exemplo, com a Tether quebrando. Até porque a gente teria uma quebradeira geral em tudo quanto é outros lugares, né? Incluindo a Binance. É o que eu penso, pelo menos, tá? Então, não se iludam com os números aí, achando que é pouco. A Tether é muito grande. Mesmo que você dilua o risco do mercado com mais stablecoins acontecendo, mas aqui, você tem a Tether com 74 bi, aí você tem a USDC com 34 bi, só que já são 100 bilhões de dólares. Aí tem mais, deixa eu ver quem mais aqui que tá, a BUSD mais 13 bilhões... E aí você vai somando tudo isso, fica, né, é muito dinheiro, galera, é muita grana. E se essa grana sai de repente do mercado, com certeza absoluta, a gente teria uma sangria muito mais forte no mercado do que parece ser pelo tamanho do market cap do Bitcoin. Melhor ficar a USDC então, Marcelo? Posso guardar minhas USDC na Trezor? Pode sim, Marcos. Tanto a USDC quanto a USDT, quanto o DAI e a Pax, são todas stablecoins, né, da rede Ethereum, tokens ERC20. Elas têm outras redes também, mas elas são tokens ERC20. Então, a Trezor armazena todos os tipos de token ERC20, então você conseguiria guardar tranquilamente o USDC, o USDT. Se é melhor ou não, eu acho melhor. Eu não gosto de deixar minha grana em USDT. Porque pode acontecer um risco desse. Só que assim, de novo, tá? O risco da Tether é muito mais grave do que simplesmente o próprio USDT. Eu acho que a gente teria problemas bem mais graves em todas as criptomoedas de forma geral, né?
Ah, os caras, o que tá caindo aí? Os caras tá falando gráfico de 1 minuto aí. O Elon Musk é o mais rico de Mogi Guaçu. Market cap é só uma suposição. Se todas as unidades fossem vendidas pelo valor da última negociação, exatamente. Mas, ô Fábio, parece que isso é uma coisa óbvia, mas não é. Né? Porque eu já vi muita gente falando isso. Não, porque eu preciso entrar mais 1 trilhão para o Bitcoin dobrar de preço e tal. E não é. Não precisa de tanto dinheiro assim. Né? Basta que... E outra coisa importantíssima. 1.500.000 bitcoins que estão nas exchanges não significa que os 1.500.000 bitcoins estão à venda, inclusive. Eles estão disponíveis para ser vendidos. Mas, por exemplo, a Coinbase faz uma custódia separada lá que ela tira. Você precisa de 48 horas para poder vender suas criptos lá. Muita gente deixa na exchange porque não sabe fazer a própria custódia. E esses bitcoins estão em hold do mesmo jeito, apesar deles estarem lá, né? Então, mesmo os que estão ali, no final das contas, a quantidade de bitcoins que é negociada por dia é muito menor do que a quantidade existente, né? E é esses caras que mudam o preço. E esses bitcoins que estão todos parados, não estão sendo movimentados, né? Não contam pro preço que está sendo feito. É só a quantidade mesmo, como nosso amigo falou agora.